Bom, novamente, queria agradecer a presença de todos. A gente sabe que é o final do trimestre, tá frio, tá puxado, mas é muito importante também a gente estar aqui para prestigiar também essa obra que é tão importante. Queria agradecer em especial a presença do professor Fernando Macedo. E, bom, primeiramente eu queria trazer um breve contexto de algumas questões relacionadas a esse filme, né? A primeira coisa que eu acho que quem deu uma olhadinha antes percebeu é que, e no próprio filme dá para perceber, que existem duas versões desse filme, né? Existe uma versão de 1h20 e uma versão de 1h50. E por que existem essas duas versões? Porque quando esse filme ele foi feito, a própria produtora, na época, tinha a percepção de que esse filme era longo, e ele não seria vendável comercialmente. E muito se questionava, né, sobre se esse corte de meia hora no filme seria sobre censura. Esse filme não foi censurado, assim, pelo governo, porque já era 65, já era pós-golpe. E o Rui Guerra conta uma entrevista à história que, como o filme tinha que exibido no cinema, ele foi exibido por generais e tal. E aí, uma situação muito tensa, né? Tudo ainda muito novo. E aí, quando o filme acaba, tem um general de maior patente lá, ele se levanta e fala: eu gostei muito desse filme, ele é um filme de macho. Então, você vê que o filme foi aceito, assim, pela censura, né? Mas, por critério comercial, ele não foi aceito. Então, a produtora, na época, decidiu fazer um corte, que é esse corte de 1h20. Esse corte foi exibido para os cinemas dentro aqui do Brasil, e a versão completa de 1h50 foi levado para fora para os festivais de filmes internacionais, né? E, bom, o que pode dizer sobre esse corte? Que esse corte ele não adiantou nada, porque o filme acabou não fazendo sucesso, mesmo perdendo meia hora, mas lá fora a versão completa foi um sucesso de crítica, né? Acima do Rei Guerra dos Fuzis. Que mais? Tem essa questão da. E tem a questão justamente que aí a gente começa a perceber na montagem do filme, é que quando ele foi ser remasterizado, dá para perceber de maneira muito clara onde que ele foi remasterizado e onde ele não foi. As partes que foram remasterizadas foram as partes da versão de 1h20. Então, por isso que você vê muito essa quebra mesmo na qualidade do áudio, na qualidade da imagem. Então, acho que isso é importante trazer essa questão técnica, né, para saber por que o filme tem essas quebras, né, dado esse contexto. E, bom, agora eu queria passar para o professor Fernando e depois fazer umas considerações e a gente abrir para o debate. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Queria muito aqui agradecer o convite, meu querido amigo Fábio, para debater com vocês o filme. Eu gosto sempre de dizer que eu não sou cineasta, não sou conhecedor de cinema. Quando também me chamam para debater livro, eu falo que eu sou escritor. E a gente sempre analisa as obras de arte a partir de uma perspectiva daquilo que a gente faz. E o que eu faço, nem tão bem assim, é estudar o Brasil regional, suas múltiplas dimensões, como estudioso da questão regional, e eu diria até como nordestino também, eu vou analisar o filme a partir dessa perspectiva. O filme, sem dúvida alguma, é um filme sensacional, eu acho que merece todos os prêmios que ganhou internacionalmente. Um filme reconhecido, e ele é tão bom que, com o passar do tempo, ele não perde o vigor, a vitalidade, a importância dele, mas não quer dizer, com todo esses elogios, que eu esteja de acordo
todas as questões que foram levantadas aí. Eu começaria dizendo só uma... Eu gosto muito de uma frase do Caetano Veloso, que ele fala, né, na música Dom de Iludir. Você diz a verdade é seu dom de iludir. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou tentar ser breve, quando a gente fala que ser breve nunca é, mas eu vou tentar ser, porque o filme, de uma forma geral, tudo que passou na tela, tudo que nós vimos aqui, de fato, retrata uma realidade do que era o Nordeste pré-Sudene, né? O Nordeste antes desse desenvolvimento da região, quando, de fato, a imagem que se tinha no Brasil, do Nordeste naquela época era a imagem da seca, que, inclusive, vai compor. O Lucas falou no início, bem interessante, ele falou a trilogia da seca, que, na verdade, é a trilogia do sertão, mas o sertão e a seca sempre andaram juntas. E essa foi uma imagem que se colocou do Nordeste corretamente, porém, de maneira, a meu juízo, complicada também, porque o Nordeste nunca foi só seca, e mesmo esse sertão era muito mais do que a seca, e não era só o sertão que foi retratado no filme, mas depois eu vou tentar me fazer entender por que foi retratado dessa forma. Eu fiz um texto, não vou reproduzir aqui, quando o Fábio me convidou, escrevi um texto no final de semana, dizendo as minhas impressões do filme. O texto ficou relativamente longo, mas eu acho que ele me organiza um pouco as ideias do que eu quero tratar aqui. O primeiro ponto que eu queria dizer é que o Nordeste sempre esteve presente no cinema brasileiro desde a sua origem, desde a década de 10. O Nordeste como cenário do filme, desde as manifestações fílmicas da década de 10, o Nordeste sempre esteve muito presente no cinema, sendo retratado ao longo de todo o século XX, algumas vezes de forma caricaturada, outras vezes de forma mais documental, mas o Nordeste sempre esteve muito presente e sempre o trato do Nordeste sempre apareceu muito ligado a duas perspectivas da região que já mostra, de maneira muito mínima, mas já mostra um pouco do que é a região. Qual foi o tratamento que se deu muito ao Nordeste ao longo do século XX? Ou se mostrava a Zona da Mata, com a sua economia açucareira, que vai gerar todo... vai gerar toda aquela formação, aquilo que Gilberto Freire tanto registrou, tanto mostrou, do Brasil açucareiro, mas em maior quantidade, em maior presença, muito a coisa do Brasil sertanejo, né, que vai das margens do São Francisco até os currais do Piauí, mostrando o sertão, que eram duas atividades econômicas, dois nordestes, que se articulavam dentro de uma mesma lógica, ainda que com diferenças e características muito específicas. O Nordeste açucareiro, o Nordeste da agroexportação, que gerou a riqueza do país, sustentado por trabalho escravizado, é sempre bom lembrar, e o Nordeste sertanejo, dentro do complexo pecuário algodão, que dava sustentação para essa economia da Zona da Mata, fornecendo determinado, sustentação muito forte, mas articulado com essa economia da Zona da Mata, fornecendo madeira, gado e gado principalmente. Esse sertão sertanejo foi muito retratado, que compõe essa trilogia do sertão, que vai inaugurar o cinema novo ao lado de Grandes Sertões Veredas, ao lado Deus e o Diabo na Terra do Sol, e, claro, o filme do Rui Guerra. Hoje, o Nordeste tem uma proeminência no cinema nacional, porque o cinema nacional hoje passa pelo Nordeste, as produções passam por lá, então também a gente tem vários filmes hoje que vêm do Nordeste, dos cineastas, que passam a retratar a região, inclusive, a partir de uma perspectiva mais de dentro do que essas perspectivas que vêm de fora, que foi o que passou o Nordeste ao longo do século XX. E ao longo do século XX, talvez o tema mais destacado do Nordeste ao longo do século XX é o que está muito presente também nessa origem do cinema novo, de alguma forma. É o tema das secas, das suas consequências
que a gente viu aí uma das consequências, a geração de um certo fanatismo, um messianismo, e, de outro lado, o cangaço. O cangaço foi um dos temas mais presentes no cinema ao longo do século XX. Eu não vou nem nomear todos os filmes que tem cangaço aí, são diversos. Antes do cinema novo, nós tínhamos uns 20 filmes, pelo menos, de projeção, que tratavam o cangaço algumas vezes de forma irônica, como comédia, outras vezes como tendo um certo faroeste brasileiro que tinha um cangaço como argumento, mas esse era o Nordeste que sempre foi retratado aí. Né? E aí tem algumas coisas do filme que eu gostaria de pontuar, porque eu imagino que esse filme reforça alguns estereótipos sobre o Nordeste. Mesmo, claro, pelo Nordeste à época, mas reforça certo estereótipo de que a seca é o grande problema do Nordeste, ou como o Centro-Sul via isso daí. E o que decorria da seca, é claro que o Rui Guerra, evidentemente, sabe de tudo isso, ele não fez isso, ele não fez essa discussão no filme, mas o filme, de alguma forma, ele retrata o problema do Nordeste, o problema de imaginar o Nordeste como ter nascido com o seu problema, que era uma imagem que se vinha desde o século XIX. Desde o século XIX, com a grande seca de 77, 79, que foi uma seca que desligou, aí sim foi uma seca violentíssima, e a seca que chamou muita atenção do Império, que, a partir da qual se obrigou a formular algumas políticas, e as políticas que foram formuladas para o Nordeste desde o final do século passado, desde o Império, foram sempre políticas que colocavam a seca como a grande questão. O que não deixava de ser verdadeiro, mas sempre limitado, porque a grande questão do Nordeste não era a falta d'água, não era a seca, isso era um problema, isso era, de fato, verdadeiro, mas o problema todo, e o Rui Guerra sabe disso, por trás do filme dele a gente pode fazer essa leitura, embora não seja o tema do filme, o problema é a estrutura agrária, a estrutura fundiária do Nordeste, que aprisionava e cimentava o trabalhador naquela situação de miséria quando vinha, de fato, as secas. Então, o problema do Nordeste, naquele momento, era a estrutura fundiária. Mas, de qualquer forma, a maneira como se viu o Nordeste sempre foi muito ligada à questão das secas e dos estereótipos. Isso é a grande questão que eu acho que o filme acaba reforçando um pouco, a partir, sobretudo, de uma figura que é por onde começa o filme, e isso me deixa bastante incomodado, porque o próprio Rui Guerra vai dizer numa entrevista que ele se baseou na figura do Beato, no episódio que aconteceu, pena que o nosso amigo Carlos Eduardo não esteja aqui, porque foi na terra dele, na década de 20, e que aconteceu de fato aconteceu de um boi ter sido elevado à categoria quase de uma entidade, de uma santidade. Uma história que sempre foi muito mal contada, né? Mas que tudo indica ter sido verdadeira. E essa história é a história do boi mansinho. E o próprio Miguel fala, olha, eu me baseei numa história, um fato que aconteceu no Ceará na década de 20. E esse boi mansinho teria assumido um papel de uma certa entidade por aqueles fanáticos caricaturados que o filme mostra, a partir da figura de um beato chamado Beato José Lourenço. E José Lourenço, quando a gente olha no filme, o beato do filme, aliás, já não existia esse movimento messiânico do Nordeste há mais de um quarto de século, quando o filme foi feito. Como também já não existia mais cangaço quando o filme foi feito. Como alguns filmes sobre o cinema novo foram feitos, e alguns filmes retratam cangaço. Esses movimentos acabaram todos no Nordeste na década de 30, com a morte de Lampião, o assassinato de Lampião em 38, a morte de Padre Cícero em 34,
e a eliminação ou o esvaziamento da figura de José Lourenço, do Beato, que é caricaturado no filme, em 1937. Eu vou contar um pouco dessa história aqui, porque eu acho ela tão importante. Então, virou assim, aconteceu esse episódio no Cariri cearense, em Juazeiro, em que o boi foi elevado à figura de uma certa entidade por esse José Lourenço. E o Beato José, e que de fato era um homem muito religioso, ligado ao Padre Cícero, que eu imagino que vocês já ouviram falar aqui, que era a grande liderança religiosa do Nordeste brasileiro. E a imagem que sempre se passa desses movimentos religiosos, adaptativos, que se tem no Brasil, que não é só no Nordeste, é sempre uma imagem bastante negativa desses movimentos, como o movimento de gente analfabeta, que é verdade, essas eram pessoas sem letramento, pobres e famintas, que naquelas condições miseráveis de vida se adaptavam, se apegavam a qualquer coisa para ter algum alento espiritual, e daí surgir tantos movimentos fanáticos. Só que uma coisa que é preciso, que eu acho que é sempre importante ressaltar, é que esses movimentos, esse fanatismo religioso, essa religiosidade, que o Rui Guerra, de uma certa forma, critica, mas elas sempre tiveram uma centelha de rebeldia que a historiografia oficial brasileira nunca reconheceu, e que mesmo o Partido Comunista Brasileiro, como o PCB, via como algo extremamente negativo. O que se esperava daquela população do filme? Que tinha que vir de fora a organização política. Aquela população inerte, aquela massa amorfa, ela precisou de um gaúcho. Olha que coisa interessante, o cara é gaúcho, né? Não é só, era um gaúcho, povo guerreiro. O Rio Grande do Sul é um povo de guerreiros, porque tiveram que proteger a nossa fronteira. Tanto que uma parte grande do exército brasileiro está no Rio Grande do Sul. Então, tem que vir de fora alguém para colocar centelha naquele povo inerte, amorfo, para fazer a sua rebelião, para conseguir alguma coisa tão fundamental, que era a própria comida, né? O alimento. Ou seja, era uma certa visão que se tinha, mesmo da esquerda brasileira, de que aquela população era uma população de gente pacífica, quase que, enfim. Eu gosto de falar amorfa, porque eu acho que, no final das contas, é um pouco isso que passa. E, na verdade, não foi assim. Essa religiosidade adaptativa, que é vista sempre de maneira negativa, ela gerou grandes movimentos no país. Claro que a gente pode criticar. Realmente eram bastante limitados, não dá para dizer que aquilo era uma revolução, estava fazendo uma revolução, mas era a condição que aquelas pessoas tinham de se rebelar. Aconteceu no Contestado e a revolta dos manques no sul do país, aconteceu em Canudos e aconteceu no Juazeiro, que é de onde tirou o exemplo do Beato Lourenço. A história do boi mansinho, que é tratada ali, ela foi usada pela elite do Cariri cearense para desmobilizar a população local que trabalhava de maneira comunitária na primeira experiência do Beato Lourenço de produção na terra e de divisão dos frutos do trabalho. Padre Cícero não só deu o boi, que virou sagrado porque era do Padre Cícero, mas também as terras para que o Beato Lourenço cultivasse. E qual foi o cultivo que se fez na fazenda Baixo Dantas? Foi uma forma de cultivo comunitário em que, no meio da seca, que é uma região do Cariri, é quase um oásis, Ceará, que é o estado mais seco do país, conseguiu ter uma qualidade de vida, as condições materiais que são dadas, qualidade de vida de uma pessoa que, enfim, o que é ter qualidade de vida ali? É ter acesso à produção e ao alimento. Isso é qualidade de vida naquelas condições de miséria. Só que, o que começa a acontecer é que uma parcela da população já começava a ir para a fazenda quando tinha seca, em vez de ficar sob a tutela dos coronéis. Utilizou o episódio do Boi Mansinho para desmobilizar aquela primeira experiência. Aí, 12 anos depois, ou 14, vai ser feita uma experiência muito mais profunda, né, pelo próprio Beato Lourenço, José Lourenço, de
no Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, com mais de 2.000 pessoas que foram produzidas de maneira comunitária. Essa experiência foi tratada pela imprensa brasileira, pela elite regional, pelas elites do Centro-Sul, como mais uma manifestação de fanáticos, analfabetos, ignorantes, que estavam espalhando o charlatanismo, as bruxarias, e desrespeitando a Igreja Católica, que também se colocou contra essas experiências. E aí sim, com bastante violência, foi desmobilizada aquela experiência de Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, em 1937, esvaziando completamente a figura de José Lourenço, que é, de alguma forma, quem inspirou o José. Então, essa é uma questão que eu quero colocar. A gente tem que ter um outro olhar para essa questão messiânica que se coloca dos fanáticos. Porque esse fanatismo, que sempre passa como algo de gente ignorante, por trás dele tem trabalhadores, tem camponeses que estavam reivindicando terra e, portanto, não era tão pacífico assim como o filme mostra. Porque na mesma época e no ano seguinte, esse mesmo cinema que se renovava no Brasil vai ter o filme Cabra Marcado para Morrer, em 64, vai ser terminado de filmar nos anos 70, em que se mostra toda a experiência de luta no outro Nordeste, o Nordeste açucareiro da Zona da Mata. Ali, de maneira mais organizada, porque as relações de produção já eram mais organizadas na Zona da Mata, eles conseguiram organizar o movimento, as ligas camponesas, de uma maneira muito mais, digamos, avançada do ponto de vista das relações políticas, porque se refletia também nas relações de produção que se tinha ali. E claro que no Nordeste sertanejo a forma de organização vai estar muito ligada às condições materiais e naturais que aquelas pessoas tinham. Então, quais eram as condições materiais e as condições que as pessoas tinham naquele momento? Eram muito próximas a quase as condições naturais. Por isso, porque as manifestações que vão surgir são muito ligadas a isso, né? Quais são os dois movimentos que vão emergir no Nordeste que a gente pode ver como movimentos de rebeldia? O cangaço e esse fanatismo religioso. Porque também não é um fanatismo religioso qualquer. É uma religião adaptada. Isso é uma coisa também interessante, porque ele adapta as suas condições de vida. E isso, evidentemente, confronta com a religiosidade oficial da Igreja Católica. Eu acho sensacional, falei para o Fábio no final do filme, quando eles comem o boi, porque é um pouco isso mesmo. Né? Você vai adaptando a sua fé e a religiosidade às condições que se tem. Isso nunca foi sinônimo de inércia, de falta de movimento. Era apenas as condições que se tinha. Era naquelas condições que eles podiam, digamos, dizer não à realidade. Então, essa questão que se coloca, essa do filme, eu acho que a cena precisa ser vista com algum cuidado. Eu só queria fazer uma observação, porque eu não costumo fazer isso, mas hoje eu vou fazer em homenagem ao Beato José Lourenço e essa experiência que se teve no Nordeste. Quando eu lancei ano passado esse livro, Nordeste em Prosa e Cordel, que a gente vai discutir o Nordeste tanto em prosa como em cordel, com alguns poetas do sertão central cearense, um dos cordéis é em homenagem ao Beato José Lourenço. E uma das coisas que se coloca é justamente que esses movimentos do cangaço e do fanatismo religioso, ou da religiosidade, estou falando fanatismo para usar o termo que foi colocado, que é colocado na literatura, eles eram a forma que aquelas pessoas tinham de se rebelar. Só que, de alguma forma, é interessante que o cangaço não deixou nenhum legado para nós. E o cangaço é sempre usado muito como movimento de rebeldia, e pela própria esquerda, vê muito no cangaço um movimento rebelde, quando, na verdade, o cangaço era uma contradição, como tudo naquele Nordeste sertanejo, naquela época, era uma contradição. O cangaço, ao mesmo tempo, era um movimento só que surgiu da estrutura da terra e do mando do coronel. Ele também foi uma reação a isso. Ao mesmo tempo que ele lutava contra o coronel, muitas vezes servia esse coronel. O Lampião recebeu a alcunha de capitão
Padre Cícero, alguém lá no Jorge, você agora é capitão e vai combater a coluna Prestes. Foi assim que ele teve a alcunha de capitão. Então, o cangaço sempre foi visto muito, que a gente sempre coloca muito como um movimento rebelde da esquerda, tem uma certa simpatia. Mas qual é o legado do cangaço? Enquanto, quando a gente pega esses movimentos religiosos, eles deixaram, pelo menos concretamente, experiências de luta e de organização que são paradigmáticas para a gente pensar as possibilidades desse povo sempre sem assistência do Estado. Foi assim, para não ficar falando no Nordeste, foi assim no Contestado, a revolta dos Mankers, foi assim Canudos foi uma cidade de 20 mil habitantes. Não se destruiu Canudos pelos motivos que se sabe, se destruiu porque eles controlavam 20 mil trabalhadores que deixou de estar sob o jugo do coronel. Como foi também a experiência de Santa Cruz do Deserto, ou como foi uma das mais importantes cidades do Ceará, Juazeiro, foi criada por causa de Padre Cícero, desses movimentos religiosos. E as pessoas se dirigiam a Juazeiro, e Juazeiro hoje é uma grande cidade do sul cearense, uma cidade importantíssima na região urbana do Nordeste. É uma experiência concreta, um exemplo concreto. E outras cidades, a gente sabe que foram organizadas a partir da religiosidade, da fé, se não surgiram, se transformaram por ela. São Paulo tem aparecido. Então, nós temos experiências que são muito mais duradouras e que são pouco lembradas, né? Então, eu acho importante isso. Então, por isso que, nesse livro, a gente vai tentar explicar o que era esse movimento, essa religiosidade, naquelas condições que estão dadas de estrutura fundiária, né? Claro que a seca é um elemento importantíssimo, porque foi a partir da seca que as elites locais constituíram um discurso para se apropriar de recurso público, que aparece no filme. O que é que o vereador fala? O dono do armazém é um vereador. Espero que ano que vem nós tenhamos uma boa seca. Por quê? Porque a seca era um instrumento de apropriação dos fundos públicos e que foi o elemento que justificou a elite local, a elite regional, pedir recursos públicos. Por isso que toda vez que vai falar, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque a elite pode se apropriar desse filme e dizer, olha, está vendo a seca aqui, a gente precisa, realmente, esse filme ajuda na luta contra o filme de macho, né? Filme de macho, que precisam lutar contra isso. Aliás, tem a discussão sobre os fuzis, a questão de gênero nos fuzis. Isso é uma dissertação que vai discutir a questão de gênero, uma mulher vista nos filmes de Rui Guerra, os Cafajestes, os fuzis. Então, veja, só lembrando que também é muito importante a figura do Antônio Caiado, que em 1959 fez várias matérias sobre a indústria da seca. E essas matérias da indústria da seca, como a elite regional se apropriava do discurso da seca e das políticas contra a seca, que vai gerar no Brasil um movimento político de repensar essa questão. E vai ajudar, inclusive, o Celso Furtado na constituição da SUDENE. Mas no filme, o que é que o vereador fala? O governo não deu os bônus, não deu dinheiro. Por que tirou a comida do armazém? Porque na época da seca, o governo fazia as frentes de trabalho, pagava aqueles miseráveis flagelados para fazer algum trabalho, alguma construção de açude, alguma estrada. Com esse dinheiro, ele ia no armazém e comprava o alimento superfaturado, que sempre pertencia a alguém da elite local. O dono do armazém é o vereador, possivelmente atrelado a algum outro coronel. Então, havia todo um esquema de apropriação desses recursos, e a seca é um bom negócio. O Antônio Calhado questionou isso, mostrou isso, ele mostrou no jornalismo, que o Celso Furtado mostrou no seu documento para a criação da SUDENE. Então, de alguma forma, naquele momento, uma das questões era: precisamos desmontar esse Nordeste arcaico, atrasado, que não está acompanhando o desenvolvimento do Centro-Sul. E não haverá nação se nós não desmontarmos esse Nordeste. E o filme e o cinema novo ajuda nessa nossa luta, mas mesmo assim ainda caem alguns estereótipos e algumas caricaturas, como a que eu me referi antes. Quer deixar bem claro que o filme do Rui Guerra é um filme contra a ordem vigente, mas que ainda caem algumas caricaturas
da imagem, alguns estereótipos, mas ainda assim é um filme rebelde, é um filme, digamos, revolucionário. Então, contra esses estereótipos, eu escrevi, eu não quero falar mais, bom, já está falando demais. Escrevemos assim, já que estão falando do Nordeste, vamos fazer com a literatura nordestina, que é o cordel, a principal forma de manifestação. O cordel e as cantorias era a forma de manifestação artística desse povo, que mesmo analfabeto ou semi-analfabeto, tem uma cultura exuberante, uma forma de expressão que está posta no cordel, né? E nas cantorias. Então, justamente para retratar o que era esse movimento, escrevi assim: no tempo em que no Nordeste o trabalho era na roça, transporte para quem tinha era jumento ou carroça, muito coronel burguês humilhava camponês com exploração com troça. Cansado de levar coça dos donos desse sertão, contra dor, contra vileza, contra tamanha opressão, o sonho daquela gente era ter vida decente, terra, trabalho e pão. Uns com rosário na mão, os fanáticos aqui, né? Uns com rosário na mão, outros com armas no laço, viam na religião ou nos grupos de cangaço lenitivo para a dor, chance do trabalhador também mandar um pedaço. Então, eu não faço nenhuma defesa do cangaço, nenhuma, mas eu entendo ele como um movimento de contradição àquela estrutura e sou muito mais generoso com as manifestações messiânicas, porque eu acho que elas foram muito além dessa simples manifestação caricaturadas que são colocadas. Então, esse é um ponto. E, para encerrar, né, eu acho que, de alguma forma, essa visão mais caricaturada que algo que, de alguma forma, passa pelo documentário é uma visão que a esquerda tinha à época. Até escrevi no texto que como se tinha uma dificuldade de entender o que era o Nordeste, né? Aquele Nordeste, aquele momento. De fato, o filme, por isso eu falei, comecei falando do Caetano Veloso. Você diz a verdade sou dono de iludir, porque tudo que está no filme é verdadeiro. Mas assim, a gente tem que dar um passo adiante e entender com mais profundidade as manifestações e o que acontecia naquele Nordeste que já não existe mais, aquele Nordeste já não existe mais, mas muita gente continua achando que o Nordeste é o Nordeste da seda. Mas quando a gente olha assim, os movimentos que estavam acontecendo naquele momento, não era só esses movimentos que são mostrados aí. Como eu falei, você tinha as ligas camponesas, que a própria esquerda brasileira teve muita dificuldade de compreensão das ligas camponesas, né? na zona açucareira, na zona da mata. E achava que tinha que primeiro tinha que vir de fora a organização daquelas massas quando elas já se organizavam a partir de dentro. Acho que a gente tem muita dificuldade de entender um pouco como essa população analfabeta, fanática, etc., se organizava. Eu acho que essa é uma questão importante. É claro que o filme tem coisas sensacionais, eu poderia falar de várias coisas aqui, né? Como, por exemplo, enfim, o que era o moderno e o que era o atrasado aí, né? No filme, o moderno são soldados, porque eles vêm da capital, eles vão no caminhão, que é o símbolo do progresso, e vão armados, né? Que é o símbolo da técnica. Quando eles vão montar e desmontar o fuzil, o que está se mostrando naquela cena? A superioridade técnica do homem urbano, da vida urbana, sobre aqueles sertanejos que ficam embasbacados quando olham a montagem do fuzil. É a técnica se sobrepondo ali. Só que, como diz o Roberto Schwartz, um texto sobre esse filme, aqueles soldados, quando eles olham de cima para baixo, eles são superiores àquele eles são superiores. Mas quando eles olham de baixo para cima, eles são tão povo quanto aquele pessoal. Por que ele diz isso? Né? Porque aqueles soldados são tão povo quanto, mas naquele momento ali, como representação do Estado, que só chega pela violência, eles são poder. O filme que eu mais gosto do Rui Guerra é o de 76, A Queda, em que personagens desse filme Fuzil vão morar na cidade, no Rio de Janeiro, bastante coerentes, saem da Bahia e vão para o Rio de Janeiro,
fazendo a migração muito comum na história brasileira, e no Rio de Janeiro vai trabalhar na construção civil. E na construção civil eles vão ser tão descartáveis como gente, como aquela população que eles estavam tentando descartar ali no sertão. Isso fica muito visível, que no final das contas é a questão da exploração do trabalho que está sendo colocada em jogo ali. Então, eu penso que o filme traz essas questões, né? Dá para discutir várias coisas, eu vou depois disponibilizar o texto para quem quiser, enfim, passei para o Fábio, estou revisando, mas é um filme que nos leva a pensar que aquele momento no Brasil, ainda hoje, mas naquele momento, a questão da estrutura agrária, da constituição daquele Nordeste, de fato era visto como um grande óbice para o Brasil ir adiante. O Celso Furtado escreveu isso. Não tem construção do país, não tem desenvolvimento, se não resolver a questão do Nordeste. E o filme retrata qual era a questão do Nordeste, embora eu faça ressalva a questão do estereótipo. No tudo mais, eu acho que o filme acerta quando aponta o dedo um problema que é um problema realmente importante naquela estrutura socioeconômica. Eu fico por aqui, porque falou que era meia hora, eu acho que já deu, vai faltar 1 minuto para meia hora, eu acho. Se eu não tiver. Obrigado, Júlio. Bom, alguém queria comentar alguma coisa relacionada a isso, nessa linha que você trouxe, na questão da estereotipia, Com outras coisas. Bom, ninguém se manifestou. Eu queria fazer uma contribuição. Que eu andei revisando algumas coisas de literatura para poder fazer certos comentários sobre esse filme, e eu lembrei, e também passou isso lá no grupo de estudo, sobre um texto do professor Antônio Cândido, de 1993, na qual ele trabalha o conceito de dialética da malandragem. Esse texto é muito bom, porque, na verdade, é uma tese que o professor está defendendo sobre o livro Maior Sargento de Milícias, que, na verdade, esse livro ele não é um romance pícaro, e sim uma espécie de romance documental. E, para poder provar isso, o Antônio Cândido ele desenvolve esse conceito, que é o conceito da dialética da malandragem, que é, de maneira bem resumida, né, o seguinte, que existe dentro da sociedade brasileira 2 polos. Existe um polo da ordem e existe um polo daquilo que não é a ordem, daquilo que está à margem. E o que o Antônio Cândido fala que na sociedade brasileira, ao contrário das sociedades, como, por exemplo, a norte-americana, como ele cita, é que esse polo da ordem ele não consegue, de certa maneira, se integrar totalmente à margem. Ou seja, não há um sentido geral que leve a nação e as coisas que acontecem na nação em uma direção. Existe entre esses 2 polos um grande vácuo. E é nesse vácuo que existe essa figura da malandragem, essa figura que se aproveita desse vácuo para poder exercer a sua violência, a sua capacidade, mas em prol de vantagens pessoais, em detrimento dessa noção de ordem, dessa suposta ordem, que é uma ideia de nação traz. Então, eu acho que aí no livro, aí no artigo ele traz, né, a questão do livro, né, que o Leonardo Pataca, na verdade, ele é um sargento de milícias, então, que é uma espécie, vamos dizer assim, de guarda comissionada, né? Então, ele se aproveita dessa posição que ele tem dentro da sociedade para poder conseguir certas vantagens e se estabelecer dentro dessa sociedade, no livro.
E eu acho que esse filme, ele traz essa questão de maneira muito boa, porque ele mostra, por exemplo, a relação que existe muito ali na figura do exército, dentro do filme. Então, você vê, por exemplo, o personagem do Mario, assim, como toda hora ele está circulando entre esses dois polos. E como ao circular entre esses dois polos, ele tenta sempre tirar vantagem disso para conseguir aquilo que ele quer. Ou seja, ao mesmo tempo ele é a ordem, ele é a técnica, ele é o representante do exército, do Estado, mas ele também está nesse subalterno. Ele procura esse subalterno quando ele tem aquela relação com a menina, acho que é Gabriela o nome dela. Oi? Luísa, né? É. Então, assim, ele circula entre esses dois polos, e através dessa violência que ele possui, e desse espaço que ele também é um subalterno ali, ele tenta se afirmar. Então, e a cena, por exemplo, de romance entre os dois é uma cena que expressa muito isso, porque é uma coisa muito conflituosa ali, não é um romance, não é uma coisa consensual, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito conflituosa. Então, você vê como a violência permeia esse espaço e o indivíduo consegue tirar vantagem para si. Então, eu acho que essa é uma chave de leitura muito, muito poderosa assim, para a gente pensar certas relações do Brasil, inclusive para a gente pensar as relações de violência do Brasil ainda hoje. O que é, por exemplo, a nossa polícia militar, sabe? Certas coisas, aí você vê o filme, até... Você vê certas coisas como, por exemplo, sei lá, ocultação de cadáver, são bem antigas, né? Assim, não são coisas que a PM inventou faz pouco tempo. Então, esse filme ele traz isso, assim, como que o Estado, muitas vezes, ou essa figura que representa o Estado, consegue assim, se embrenhar dentro dessa lógica. Assim. E isso também não se restringe somente à figura do Exército, da polícia, da violência. Mas, assim, se a gente pegar outras instituições ou outras normas, né, que eu acho que também representa muito bem essa situação, que é, por exemplo, o trânsito brasileiro. Você vai dirigir uma grande cidade brasileira, não tem uma pequena média cidade, todo mundo sabe que as leis de trânsito elas são secundárias, né? Porque existe outra coisa ali que é uma lógica, que eu não sei, é uma lógica do estômago. Então, assim, eu acho que esse filme ele traz bastante essa visão, assim, né? Essa visão onde o vácuo da ordem, e não do Estado, mas da ordem como civilização brasileira, ela permite essa figura da malandragem que, que articula e consegue tirar certas vantagens desses espaços, né? Bom, no mais falar que eu gosto muito desse filme, eu acho que tem uma trilha sonora muito bonita do Moacir Santos, e depois ele pega parte dessa trilha sonora e com mais grana ele consegue desenvolver um álbum agora não sei 88, mas o 87, e aí ele refaz com uma orquestração mais rica, né? E, bom, grandes atuações, né? Tem o famoso Pereio fazendo papel de Pereio. Então, assim, eu acho que tem um filme que traz também essa riqueza, assim, essa riqueza na atuação, no drama, que hoje a gente perdeu um pouco, né? Porque é um filme lento, né? É um filme, por padrões de hoje, lento, né? Mas você tem uma cena como, por exemplo, a cena de perseguição ali, que ela deve durar o quê? 15 minutos? Nada que se compara hoje com o filme da Marvel. Hoje o filme da Marvel tem explodir 3 prédios, sei lá, matava umas 400 pessoas, entendeu? Então eu acho que é um cinema que ele convida ao drama, ao devagar, ao detalhe. Então eu acho que também é um aspecto que eu gosto, assim, nesse cinema novo e contraposição ao nosso cinema atual, né? Eu só observação, não quero monopolizar isso Uhum. aqui. Mas eu acho que tem uma coisa importante do cinema novo, o Fábio é que entende disso, mas eu acho que assim, o cinema novo tem muito
esse, de certa forma, tem uma pegada muito do romance de 30 no Brasil. O que é que o romance de 30 vai fazer no Brasil? Aliás, a nossa literatura ela é muito pautada, ou foi muito pautada, no realismo social. E o romance de 30, que foi aquele que denunciou muito, está muito ligado à questão das secas, à questão vidas secas, Raquel de Queiroz com 15, por aí vai, ou a coisa da zona cacaueira do Jorge Amado, com 33 com cacau. O Graciliano Ramos ele tem um texto em jornal que ele vai dizer o seguinte: olha, o romance de 30 foi buscar na realidade dos subúrbios, do sertão, de todos os lugares, o que estava acontecendo no Brasil. E eu acho que o cinema novo tem que ser interpretado também a partir dessa perspectiva, porque o cinema brasileiro é um cinema muito caricatural antes do cinema novo. Não quer dizer que não seja bom, não estou falando que não é bom, de forma alguma. Mas eram os filmes por Chanchada, era da Vera Cruz, que depois faliu, e eles, ou o filme do Cangaço, era um filme, assim, às vezes, muito comédia, não colocava a questão social que estava por trás daquilo ali. Eu acho que o cinema novo vai fazer essa leitura social e levar para as telas essa reflexão que já vem no Brasil no nosso romance de 30. Eu acho que eles estão muito ligados, a minha avaliação. Desculpa, não quero receber. Não, estou à vontade. Eu quero ouvir as pessoas, ser aprendido com elas. Fala isso. Pra falar uma coisa que me chama muita atenção, não só desse filme, mas do cinema novo, que a estética que eles fazem, principalmente quando vai esses filmes sobre o sertão, que você olha o filme e chega, você quase que sente o calor. Principalmente tem várias cenas apontando para o sol e aquela luz mega brilhante assim em cima de você. As pessoas andando na rua, você consegue sentir aquela luz, parece sempre um jogo de sombra, porque sempre parece que abaixo aqui da linha da sobrancelha tem uma sombra sobre os olhos das pessoas, enquanto o resto do corpo está sempre com essa luz bem forte em cima. Eu falo isso porque até estava vendo recentemente, tem um mangá que tem uma cena, uma parte do mangá que se passa no Brasil, que ele se inspirou muito no cinema novo. Tem várias cenas que ele faz exatamente esse mesmo uso de estética no cinema novo para demonstrar, para mostrar como que está quente, porque essa relação da fome ali para sofrida. Sim. Outro exemplo, você está falando dessa questão, né, como que a estética vai para poder fazer a gente, de certa maneira, se transportar para esse espaço. Eu fui nessa trilogia que é o Deus do Diabo na Terra do Sol, né? Deus do Diabo na Terra do Sol, eu lembro que tinha uma cena, eu não vou lembrar justamente agora aqui muito do filme, mas era mais ou menos ali pro meio do filme que tem a memória de um rapaz carregando uma pedra gigantesca, assim, sabe? E aí e aquilo ali fica durante uns 3 minutos, assim, você fala assim, meu Deus, sabe? E aí aquela luz forte do cinema, aí você começa a pensar, tipo, pô, eu acho que eu não entendi, assim, essa situação, sabe? Tipo assim, pelo menos pelo viés do filme, assim, porque é uma coisa difícil de enxergar. Não é fácil. Eu acho que, por exemplo, a cena final é uma cena que é uma grotesca. Eu acho que ele tem esse objetivo de trazer essa realidade pra gente através do cinema, assim. Então, Porque o outro filme também da trilogia No Vidas Secas, tem sempre aquele apito que fica que vai parece estar todo momento te incomodando, tem um barulho que parece um apito em todo o filme inteiro. E causa essa mesma sensação. sim. Não, É quase como se o sol fizesse barulho no filme. essa dúvida, né, esse incômodo nunca acaba, né? Não sei. Observação. Nós estamos pensando aqui, né? Eu acho que todo mundo quer falar um pouco e não é rápido também, porque eu acho que tem que dar uma refletida. Então, né, acho que está todo mundo aqui ainda bebendo aqui das reflexões para trazer, né? Pessoal, eu falo para vocês, quem estiver no fundo, se possível, bem um pouco mais pra frente, a gente conseguir tipo, enxergar vocês aqui na gravação. Tipo, eu não sei se vocês vierem falar aqui. O Miri já está aqui posicionado. Não, eu só fiquei pensando em algumas coisas. Quando o senhor falou do Furtado, a questão que tem que resolver o problema do Nordeste, eu lembrei de outra citação do Furtado que ele fala também que
para ter o desenvolvimento do país, teria que também superar a própria questão da fome, que é uma coisa que aparece bastante no filme, que ele fala, para poder formar aquele ser humano que ele está buscando, um ser humano completo, em todas as dimensões da construção, teria que também, antes de tudo, superar a fome. E é uma questão muito que se falava na época, não, vamos industrializar, não sei o quê. E o pessoal ainda na miséria. Então, tinha esse conflito que eu achei interessante de falar também, só complementar. Aí a questão também que eu ia falar era sobre a questão do Caio Prado, que ele fala muito da questão da aliança urbano e rural, e como você, para ter essa luta. E eu achei interessante que você fala da origem da luta também dentro do rural, quando você falou da questão da religião e esses traços de revolucionário, até mesmo no cangaço, e me fez lembrar da grande greve geral que teve em Pernambuco, dos cortadores de cana, que foi uma greve dos trabalhadores rurais aliada às ligas camponesas. Então, também foi uma coisa que surgiu ali dentro do próprio cenário rural. Eu achei interessante comentar sobre isso. É o que eu ia. Você me fez lembrar que o título do livro do Antônio Calhado, que ele fez, que ele pegou todas as reportagens sobre a indústria da seca que ele fez, o nome do título do livro é A Indústria da Seca e os Galileus de Pernambuco. Porque os Galileus é uma referência à origem da Galileia, onde se organizou as ligas camponesas. Então, ele juntou as duas coisas, na verdade, a seca com o movimento. Aí o outro que eu ia falar também, que, tipo, tem muitos momentos do filme que são provocativos e tudo mais. Aí eu fiz uma lista aqui, mas o que eu ia falar mais é a questão de como, para essa sociedade, às vezes aparece a relação de trabalho capitalista como uma melhora da condição de vida. Então, muitas vezes os personagens eles estão procurando um emprego porque eles veem no emprego a saída da condição onde eles estão. E para a luta revolucionária essa é uma questão, né? Tanto que o Caio Prado ele coloca que tem o problema primeiro de ter ocupação para pessoas, que pode ter um salto direto, sim, mas que a falta de ocupação para muitas pessoas mina as lutas das pessoas que têm emprego já. Então, eu acho que é isso também que aparece no filme, né? Tipo, o cara querendo um emprego, ele chega lá e o cara fala, não, tô muito caro. Ele não tem luta, não tem conversa, porque tem muita gente querendo trabalhar. Tem essa reserva. E era basicamente isso. Tem, claro, várias coisas que foram provocativas no filme que quando os soldados estão comendo e tem um corpo morto ali no meio, eles demonstram uma hora que emoções, mas no outro momento eles já estão comendo de novo. Então tem esse aspecto. A relação do Mário e da Luísa que já foi falado. O pessoal passando fome do vereador com comida. Esse para mim foi mais assombroso, porque durante o filme ele tá com comida e a gente pode acabar meio despercebido isso, mas isso vai ficando cada vez mais claro até o ponto final onde o cara já tá levando a comida com um caminhão. E aí nesse momento eu fiquei pensando, caramba, tem tipo 200 e tem 5 com arma. Será que não rola alguma coisa? E aí Para mim, você viu muitos armazéns que foram. Era comum os assaltos aos armazéns. Isso aí, entendeu? Não era aquela passividade que o filme mostra. sim, é basicamente isso que eu tinha Mas é pensado. interessante, né? Que acaba revelando também uma certa lógica colonial do processo de organização daquela sociedade, né? Mas tem toda a questão do estereótipo, porque é bem o princípio colonial, né? De produção não para o povo interno. A produção não está organizada para atender os interesses internos daquela população. Ela está organizada para interesses de um trem, né? E quando o exército ele vai ali exatamente para resguardar, para que o povo não tenha acesso à alimentação de uma produção que eles mesmos estão fazendo, é bem interessante, né? Essa ligação com o desenvolvimento, que é uma coisa do próprio cinema novo, né? Aliás, você falou É que tem uma coisa também meio. Não no filme, mas se você pensar nos filmes que lançam no mesmo ano, meio a coisa do desenvolvimento desigual e combinado. Porque no mesmo ano que esse filme foi lançado no Brasil, em 65, também saiu São Paulo Sociedade Anônima, que é para discutir toda
a coisa dessa pequena burguesia que conseguiu alguma formação e está tentando ascender nessa indústria nascente em São Paulo, no mesmo ano esse filme mostrando a outra parte do Brasil, que é as pessoas morrendo de fome. Filme que está na nossa curadoria. Né? Mas que A lembra- doutora Aline vai ver. Esse filme é Esse filme é Eu penso que assim, interessante. se vocês tiverem paciência e vontade, está disponível também no YouTube A Queda, de 76 do Rui Guerra, que é uma certa continuação, tanto que imagens desse filme aparecem na queda. E o que é A Queda? Minha esposa fala, você dá muito spoiler, mas nesse eu posso falar, porque é a primeira cena do filme. É a primeira cena, então, bom, eu não tenho spoiler, é só contar o final do filme. Mas a primeira cena é justamente um ex-soldado da construção civil, um cavalo que sofre um acidente. Ou seja, o Brasil que vai para frente nos anos 70, a construção civil era o marco desse Brasil que vai para frente, as grandes obras. Aí você vê todo o sistema, como é que vai se gerar o filme em cima das mesmas temáticas. As mesmas, só que ali eu acho que ele vai mais a fundo. Que é a chamada desvalorização da vida. Você falou, comendo, o cara está comendo, vendo o posto ali, mas você vai ver a mesma desvalorização da vida do trabalhador na cidade, exatamente como se viu o camponês que morre porque você estava brincando com arma. E como é que se apropriam do fundo público? No filme, a apropriação do fundo público é maracutá em torno do armazém, como o dinheiro do Denox pagava aquilo ali e voltava. Viu o que o cara falou? Pô, o governo mandou, aí você perdeu. Então, não, já deu um jeito. O jeito é o superfaturamento, entendeu? Esse era o esquema. E na cidade, o esquema aparece atualizado porque era o Brasil que vai para frente. Então, os dois filmes são muito complementares, porque e mostra isso, né? Os caras saindo do sertão e indo para onde? Indo para a cidade grande, e os seus dilemas existenciais não vão deixar de ocorrer, né? Então, acho que esses filmes têm que ser vistos assim na sequência. Queda é muito bom e o senhor vai participar junto com o professor Cordovano também da curadoria 2026. De quê? A curadoria que nós vamos fazer, né? Inserir o senhor no projeto. Eu E costumo, daí a gente vai discutir a curadoria, né, Lucas? É. 2026. eu costumo dizer que os amigos são péssimos, porque os amigos te dão trabalho. Os inimigos não te dão trabalho. Os inimigos se esquecem, te deixam jogado no O canto. Nietzsche sempre disse isso. Os amigos são os piores. Os inimigos você conhece exatamente. Os amigos só te dão trabalho. E, por exemplo, sexta-feira eu estarei no Geoclube de Leitura, que é organizado por duas funcionárias, duas pesquisadoras, duas técnicas do IG, muito legal. Lá se discute literatura, discute os livros. Aí eu fui, deu ok, beleza, só que fui olhar o horário na sexta-feira, vai ser quase na hora do jogo do Fluminense. E é claro que eu estarei presente, ficarei lá, participarei com muita satisfação, que é uma ótima discussão. Mas é isso, né? As pessoas queridas chamam, a gente... Não pode negar. Sem jeito. Eu queria trazer só 2 comentários. Eu acho que um dialoga muito com o que o professor Macedo colocou agora. Me parece que existe uma preocupação central assim dos filmes do Rui Guerra, e talvez Os Fuzis, e esse que o professor falou, que é A Queda, né? Que seria essa repartição desigual entre os dominadores e os dominados, né? Como sendo algo que modela a vida desses homens em sociedade, né? Tanto nos fuzis, né? Que tem essa relação dos soldados, né? E em relação à população que está com fome, também essa relação do vereador que é da elite, né? Com essa população. E, ao contrário, como o professor trouxe, da queda, em que esses papéis se invertem, né? E aí acho que os dominadores passam a ser agora os dominados, né? Trabalhando na sociedade civil e migrando para a questão urbana, que eu acho bem interessante. Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de tempo, deveria trazer esse filme para a nossa curadoria, a Guerra, para fazer esse debate, que eu acho que seria essa forma contemporânea de dominação, né? Que é você ser dominado agora por essa relação de dominados aí dentro dessa sociedade urbana e dentro, né, dessas relações de trabalho, né, desiguais. E um outro ponto que eu ia destacar, que eu também li um artigozinho lá, um dos que o professor Fábio encaminhou, para trazer alguns elementos aqui para
a discussão é que eu acho que ele tem o debate da antropofagia, né, aí nessa discussão. Eu fui ver o que era antropofagia, que seria aquele que come a carne humana, né, que seria também uma forma de dominação, né? Ali eles não é só a questão ali do boi sendo repartido, né, diante daquela passividade, né, entre aspas, e daquela espera de chover, e de que o boi sagrado poderia fazer chover para que tivesse ali o alimento, mas essa antropofagia também entre as relações humanas ali do filme, né, que você vê como, de fato, eles são literalmente... você vê a antropofagia o tempo inteiro ali nas cenas, né? E a violência da resistência também, né? Que é outro ponto que ele traz também bastante. E aí, lembrando um pouco da estética da fome de Glauber, né? De 1965, que ele fala, que ele dizia que uma cultura da fome minando suas próprias estruturas, e que a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência, né? E que esse filme retrata bastante. Então, era só esses comentários que eu achei bem bacana, e parabéns pelo cordel lindo, maravilhoso. Eu acho que a gente deveria trazer... Ai, que lindo! Obrigada. Acho que a gente deveria inaugurar aí com o professor Macedo, trazer esse elemento, né, dos cordéis, da poesia e da cultura para dentro do nosso projeto. Muito lindo mesmo. Obrigada. Queria fazer uma observação sobre o boi. O boi ele tem uma importância central na nossa formação territorial, porque, na verdade, numa sociedade em que a força de trabalho está imobilizada pela escravidão ou pelos os homens livres na ordem escravocrata, eram pessoas congeladas no território, que dava movimento nesse território de alguma forma. Era o boi que foi integrando, né? Foi o nosso primeiro elemento de integração. Mas o boi ele não é visto só como algo do nosso imaginário. Você tem em quase todas as civilizações, já que você falou do cordelista, eu tenho um grande cordelista no Brasil, Marco Aurélio, que é um pesquisador, fez a dissertação de mestrado aqui no IEL, um grande pesquisador. Ele vai contando os exemplos em todo mundo, todas as culturas, de como o boi é central, né? O boi ápice no Egito e por aí vai, porque o boi é um elemento de integração em diversos países, em vários lugares. Aqui mesmo, em Barão Geraldo, a festa do boi falou. O boi está no imaginário, está na nossa formação. Como tem o boi mansinho, que foi o boi que virou, que mataram na década de 20. Boi voador em Pernambuco. Tem o boi voador, tem o boi rabicho lá no Nordeste, tem várias histórias. Basta dizer Paraty, lá em Paraty, a festa do boi, ou a festa do boi de país né? garantido e Inclusive, a sagração do imperador Caio Júlio César, há-se um boi em cima dele, ele ser lavado de sangue, que é um elemento pagão importantíssimo. A manipulação do gado, de modo geral. Tudo isso para dizer o seguinte, que não causa espanto que naquele ambiente em que as pessoas vivem quase que no estágio da natureza, praticamente sem... não muito além disso. É claro que no imaginário deles, que o boi faz sentido aquela manifestação ali, né? Porque o boi, né? Porque o boi era fazer parte da vida daquele pessoal. Não era só alimento, mas também era... Pega as cantigas que falam do boi, né? Então, o boi tem uma importância muito grande. E outra coisa é que assim, a religiosidade é muito forte no Nordeste, né? Tem uma devoção a São José, que aparece no filme. São José é um santo muito importante naquele Nordeste sertanejo. Por quê? Porque o dia de São José qual que é? Eu também não sabia, eu tive que olhar para não lembrar. 19 de março. Se até 19 de março não chover, ele já sabe que não vai ter safra. Então, por isso aquela reza para São José no filme. Claro, se não chover até 19 de março também, significa que não vai dar para plantar o milho, não vai ter a festa de São João, não vai ter o elemento básico dessa cultura sertaneja ali da culinária.
Mas é importante também porque, veja, só nessa questão da... Mas essa crença em Santo Antônio, desculpe, São José, ela vai na mesma pegada da questão da religiosidade e de certa visão mística. Eu quero passar uma história muito rápida aqui. Em Quixadá, no sertão central cearense, que eu me reuni com algumas pessoas aqui para esse livro, existe, não só em Quixadá, em várias cidades do Nordeste semiárido, existe em janeiro um encontro em que se reúne com os profetas da chuva. Quem são os profetas da chuva? Aliás, tem um texto sobre eles aqui. Os profetas da chuva são esses sertanejos rurais, né, que, cada um à sua maneira, interpreta os sinais da natureza. Isso está ficando complicado, porque a natureza está mudando muito, e eles vão dizer se vai chover ou não. E o maior encontro que tem é em Quixadá. Só que como é que está se fazendo hoje? Se reúne hoje o Quixadá em janeiro, não apenas esses profetas da chuva, que são homens e mulheres, que cada um à sua maneira interpreta os sinais da natureza para dizer se vai chover ou não. Eles se reúnem mesmo para planejar a colheita. Só que agora eles fazem isso com quem? Com cientistas. Em vez de considerarmos, como nós arrogantemente consideramos que esses caras são fanáticos, a ciência e essas pessoas, né, se reúnem para discutir essas questões. Então, lado a lado. Então, isso é uma coisa muito importante também, porque eu acho que é um avanço na nossa sociabilidade, na interpretação desses fenômenos que aparecem aí. Eles não são tão, assim, desprovidos da realidade como se imagina. Queria... Tem alguém? Fazer alguns comentários, aproveitar, né, a riqueza do filme, a riqueza do debate, que também foi colocado aqui, né, por vocês. E eu concordo com o que o Fernando colocou, né? Eu escrevi isso para ele antes, sobre o estereótipo do Nordeste, os preconceitos, né, que acabam moldando, inclusive, uma estética da seca, mas que justifica até a manipulação de fundos públicos pelos coronéis, né? Que é uma linha de pesquisa fundamental, importante, que há tanto tempo, né, o professor Fernando Macedo defende pesquisa, né? Ele trouxe isso aqui para fazer uma reflexão do filme. Agora, dialogando, inclusive, com o cinema novo, até com os outros filmes que a gente viu, principalmente Terra em Transe, essa estética, como já está no manifesto que a Cris citou, de 1965, do Walter Rocha, é uma estética, antes de tudo, da Revolução Brasileira, né? E com todos os problemas, com todos os estereótipos apontados pelo Fernando, com os limites, inclusive, que apareceram no Chica da Silva também, né? Se discutiu na sessão passada, Carlos Cordovano. Mas eu queria dizer que a preocupação é o seguinte: daí sai revolução ou não? É essa a questão, né? Ele gira em torno disso. Vamos fazer um diagnóstico, vamos mostrar violência, vamos mostrar esse povo é uma massa amorfa, como o Fernando colocou, né? Ou esse povo tem capacidade de se empoderar, no termo atual, né? E levar adiante a luta, ou não, né? E aí a discussão que gira em torno, que fizemos aqui, é interessante, né? O Fernando usou a expressão da religiosidade adaptativa. Acho bastante interessante, né? Não é a religiosidade que vem de Roma, né? Que é decodificada desde a colônia como um instrumento de dominação, né? Além da dominação comercial e econômica. E daí, gente, justamente o fracasso da Revolução Brasileira, ou seja, a contra-revolução que nasce a partir de 64, impacta essa estética, esse filme, e essa crise já está, essa antinomia, como a gente discutiu aqui, está em trânsito, já é uma outra fase do cinema novo, e aparece na terceira fase também, ou
na estética carnavalesca que assume, por exemplo, Chica da Silva, ou no niilismo do São Bernardo, que é um filme muito bom, né? Também. Partido Brasiliano, Segundo Vida Seca, dessa primeira fase do cinema novo. O que eu queria dizer é que a contra-revolução faz com que personagens que aparecem no filme com possibilidade até de transcender, de mudar e de revolucionar, se transformem, como no filme A Queda, em peões de obra. Ou como o filme Cabra Marcado para Morrer, que é um filme que a gente debateu na Semana de Economia do ano passado. É incrível, né, esse filme, esse documentário, porque mostra como que a Liga Camponesa se transforma, né, pessoas sobrevivendo já à crise do desenvolvimentismo nos anos 80. Ou seja, viraram suco. A experiência de luta das ligas camponesas, que inclusive na última fase flertava até com o socialismo, né, virou sujeito precarizado, né? Inclusive vai mostrando todos os personagens, né, que se transformaram. É muito interessante, que não foram mortos, inclusive, dentro desse processo. Então, é uma estética, sobretudo, da Revolução Brasileira, né? Não autor, o Almirez está ali. As referências do Almirez na fala dele é a referência do debate que a gente fez sobre a Revolução Brasileira no curso de FEB, né? Que o Matheus também colocou, né? Que é essa a discussão. Pois bem, então a reflexão é o seguinte: seria possível a Revolução Brasileira? Como que esses filmes podem nos ajudar a refletir sobre isso, né? Além desses autores clássicos que a gente estuda? E aí, eu não sei se vocês leram a Folha de São Paulo de domingo, é muito interessante, né? Eu tenho ainda essa mania de ler jornal no papel. O Fernando, quando vai em casa, inclusive, eu queria lembrar que a última vez que o Fernando tomou cachaça em casa, ele estava ouvindo um vinil do Moacir Santos, né? Você lembra disso? Bem lembrado. Grande trilha. Que é um gênio da nossa música. É um gênio, né? A sonora do filme. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, não para me alongar muito, mas para aproveitar a reflexão, que na Folha de São Paulo, de domingo, tem uma resenha do novo filme que não estreou ainda, da Pietra, um documentário que será sobre Apocalipse. Que vai falar sobre a religião no Brasil, até culminar no 8 de janeiro. Bolsonaro. Acho que vai estar na Netflix, 14 de julho, esse documentário. E a Pietra cita, Fernando, uma fala do Lula. Né? E o Lula diz o seguinte, está lá no jornal, se você quiser dar uma olhada, que um dos problemas do fracasso do socialismo é justamente, o socialismo de modo geral, no mundo, é ter sufocado, ignorado a religiosidade do povo. Eu achei interessante essa frase do Lula, né? Porque, de fato, né, não só o socialismo, mas o positivismo, estamos discutindo o exército aqui, está muito calcado no ateísmo, né? Uma forte crítica da razão em relação às crendices, o messianismo, o misticismo. O próprio Celso Furtado, nos seus diários, nos seus trabalhos autobiográficos, ele disse que ele tinha um horror na sua infância de ver essa crendice, esse misticismo. Então, a trajetória do Furtado sempre foi de se prender à razão, né? E buscar na razão, se libertar disso. Ele falou que morria de medo, inclusive, ele tinha pesadelos, essa coisa de diabo, de assombração. Né? É interessante que o Furtado é um homem iluminista, né? Iluminista nesse sentido também, né? Como outros. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Fernando tem razão, o misticismo ele é uma faca de dois gumes. Né? E, de fato, ele pode alienar, pode ser o ópio do povo, como diz o Marx, mas ele pode libertar também. Né? Quando você pega Canudos, quando você pega Contestado, fica nos casos mais emblemáticos, até antes, a Santidade, Zumbi dos Palmares, a gente é misticismo. São elementos de transcendência que organizam para a luta. Né?
aglutinam. E são vínculos fortes. E você não vai morrer numa guerrilha, você não vai morrer por uma causa se você não tiver vínculos fortes, se você não confiar nas pessoas que estão ao seu lado. Isso é muito forte, isso é muito importante. Curioso que o próprio exército, no Brasil, ele mais matou, inclusive existe contabilidade, ele mais matou os seus compatriotas do que inimigos externos. Para ficar só na contabilidade de Canudos e Corumbá, dá 50 mil pessoas. Genocídio. Não é só homens com idade de lutar, essas coisas. Não, são mulheres, crianças, é um pouco a faixa de Gaza do nosso Brasil. O que aconteceu aqui. Né? Então, é curioso, porque mesmo a coluna Prestes, quando você pega a tese da Anita Prestes, né, que é filha do Prestes, a Anita mostra muito bem, ela diz, a coluna Prestes, de fato, queria levar a cidadania, queria levar o sufrágio, queria levar a questão da saúde pública, da educação, não sei o quê, da emancipação, mas não fazia trabalho de base. Né? Não tinha um entrelaçamento com a base. Né? Ou seja, eu vou levar. Que é um pouco que o filme também mostra, né? A visão de Gaúcha que vai ser o rebelde. Então, veja, olha a diferença, porque são soldados que não conseguem, são tenentistas, são rebeldes, são uma via progressista no Brasil, que vai culminar na Revolução de 30, mas que não consegue se construir enquanto base revolucionária. Né? E o cangaço tem uma outra relação com a base. Mesmo combatendo a coluna Prestes. Olha que beleza que é a história brasileira, né, gente? Olha a complexidade. Né? Então, o cangaço tem essa contradição do hegeliano forte. Né? Pode falar. É tão forte isso que, por exemplo, isso é tão importante que você falou, porque, veja, quando porque a gente nunca comenta o que sai daí. Né? Vamos falar da cultura que emerge desse ambiente. São os cordelistas, os cantadores, né? E até hoje, ou seja, as pessoas que cantam a partir da voz, o povo cantando as suas histórias. Até hoje, no cordel, as duas figuras mais faladas, cantadas, junto com Getúlio Vargas, é Padre Cícero e o cangaço e Lampião. Getúlio tem muitos cordéis, assim, mas ainda acho que é o cangaço e a figura do Padre Cícero, o que mostra que aquela população, aquele povão, tinha uma relação com isso. Então a gente tem que, eu acho que isso tem que ser bem refletido. E o que você colocou, Fábio, está muito num livro que eu gosto demais, que eu me baseei muito para construir o artigo que eu te mandei, que é o livro de um PCBista da década de 60, que infelizmente morreu muito cedo num desastre de avião no Chile, que é o Rui Facó. Ele tem um livro que é Cangaceiros e Fanáticos, em que é dele que eu me baseio para falar dessa questão, não nego isso, a partir dele, que eu escrevi uma parte do texto do Cordel para o Beato Lourenço, mas ele coloca justamente que essa capacidade adaptativa não deixa de ser um grito contra a religião oficial e uma capacidade de adaptar situações concretas que estão colocadas ali. Então, eu acho que a gente nunca entendeu muito bem esses movimentos e eu acho bem diferente do que acontece hoje. Né? A questão da religiosidade hoje assumiu outro papel, outra questão. Eu não estou falando que isso é revolucionário em si. Então, ele não usa a palavra revolucionário. Ele usa outros termos para dizer que era uma centelha que poderia ser captada para uma transformação futura. Tanto que os principais líderes das ligas camponesas eram evangélicos. Sim. Contra o catolicismo. E outra coisa, ele vai citar justamente as duas experiências que eu citei aqui, e fala também do contestado, dos mantos, fala o seguinte, olha, é verdade que todas essas manifestações rebeldes começaram com fanatismo religioso, com um líder espiritual. Mas o que não se mostra é que depois que se aglutinou, e aglutinar gente que estava sob tutela do senhor da terra, do senhor feudal da terra, né? Ele acreditava
do semifeudalismo aqui, era algo fundamental, porque você tirou a pessoa da terra e aglutinou em outro lugar. E foi falar o seguinte, olha, depois que você tem um líder espiritual que aglutina, mas depois, tanto em Canudos como em Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, lá no Cariri, com o Beto Lourenço, ela, Conselheiro e o Beto Lourenço foram figuras importantes, mas por trás deles tinha um líder militar ou um líder político, que não era religioso. Então, isso não era só a questão do fanatismo da religiosidade. Porque isso não se sustentaria. Ele vai falar o seguinte, olha, por trás da Jacobina, né, tinha alguém que também faria o papel de um líder militar, um líder político, sem desmerecer, evidentemente, essas lideranças espirituais. Mas não foram movimentos só espirituais. É isso que ele falou. O movimento também era um movimento sagrado. Tanto que o Conselheiro morreu e Canudos continuou resistindo. Né? Pouco tempo depois, Canudos cai, mas não era mais a figura do conselheiro que sustentava a guerra. Já tinha uma outra concepção. Então, acho que essa questão é fundamental. E só para concluir aqui minha reflexão, né? Gostei da palavra do Lucas, né? Devaneio. Vamos fazer uns devaneios aqui. Porque esse é um elemento importante, o elemento de transcendência. E o elemento de transcendência, ele aparece, por exemplo, aí eu vou sair do Brasil agora, mas aparece, por exemplo, no desfecho da Revolução de 1905 na Rússia, onde ali ficam claros os limites de uma revolução burguesa contra o czarismo. Né? E ali nasce uma experiência fundamental que se chama soviética. Né? Quem que está no soviético? Lembrando que os sovietes não é só, né, um lugar que ficar organizando greve geral, a organização do partido. Não, o soviético é um lugar onde tem festa, onde tem folclore, onde tem namoro, onde tem bebida, né? Onde tem festa. Né? E ali criam-se vínculos fortes em 3 componentes sociais russos, eslavos, importantes, que vão ser fundamentais em 17, que é soldado, né? Camponês, cossaco, né? Operários, que se misturam, né? Se amalgamam. Né? E no desfecho da Primeira Guerra Mundial, justamente quando se coloca de uma forma bastante desesperadora na Rússia a questão da fome, né? A questão da terra e a questão da paz, se cria as condições para chegar a 17, uma revolução bem-sucedida contra o capitalismo, num lugar periférico que é a Rússia. Né? Então, essa coisa da transcendência, eu poderia ficar falando aqui do Vietnã também, que é importante, poderia falar de Cuba, né? Mas a transcendência é fundamental. Inclusive, o próprio Marx, quando fala, poucas vezes que ele fala do comunismo, fala assim, olha, é uma questão que envolve, no mínimo, 4, 5 gerações que vão ter que sofrer muito para conseguir transitar o capitalismo. Então, veja, é um tempo bíblico esse. Tempo de superação desse modo de produção, desse modo de vida, é um tempo de muita longa duração, um tempo de transcendência, que flerta com uma religiosidade. Não é à toa que a origem do Marx também, né, vem dos judeus, né, que estão nesse tempo de longa duração. Eu nunca esqueço quando eu tive uma aula muito densa, uma aula de muitas horas, com o Fernando Novaes, sobre materialismo histórico. Sabe onde ele começou a aula? No Gênesis, para chegar no Marx. Né? Então, uma aula maravilhosa de historiografia que nós tivemos. O Carlos Cordovano não está aqui, mas ele era meu colega nessa aula, ele vai lembrar. Enfim, para dizer que, né, há várias questões envolvidas, e a questão da luta e da revolução não é uma questão assim trivial, que só a razão também consegue decifrar. Né? O elemento que você colocou eu acho importante, a transcendência e de mística, porque, né, você poder ter vínculos fortes com as pessoas. É um pouco essa reflexão que eu acho que o filme também permite.
Não, eu tô pensando muita coisa, né? Porque como são diversas interpretações, a gente está tratando de uma coisa que não é uma verdade absoluta, né? Porque aqui tá todo mundo pensando em relação ao filme. Mas o que eu observei, eu peguei um pouco da metade do filme, mas é uma relação de diferença entre comunicação e informação, assim. Ou seja, e que isso pode vir a ter uma questão de uma estrutura muito acima, que é uma estrutura, podemos dizer, tercial, assim, essa ideia da superioridade, porque chegam os soldados e os caboclos a uma comunicação ali que não é acessível, né, para os caboclos, sobretudo para explicar a ordem técnica. Então aqui eu consegui, parece, pegar esse aspecto de uma superioridade, talvez remete a uma questão racial, assim. Ou seja, a comunicação chega em informação e consequentemente agressiva, né? É uma comunicação, uma informação agressiva e não há comunicação. Só que esses papéis vão se invertendo, né? Desculpa, estou me ligando, deve ser humano. Isso foi um dos pontos, né, que deu para notar. E acho que o professor também comentou sobre o Robert Schwartz, e acho que tem um texto bem interessante na Terra Redonda, em relação aos fuzis, assim, que ele faz sobre essa reflexão, inclusive ele que traz essa abordagem de uma, talvez, superioridade racial, né? Porque a gente está falando de uma estrutura aí, colonial, uma estrutura, um resquício que é racial, né, também. Além disso, eu fiquei pensando também, quando o professor fala desse papel da transcendência, né, que acho que é muito importante para a gente pensar, né, para além do material, porque além de matéria é energia, né, e acho que está aí nesse tempo-espaço, e esse tempo-espaço ali é muito além daquele tempo-espaço vindo de fora, né, tipo, espaço visto do europeu, o espaço juntamente com o tempo. Então, além do tempo ser bíblico, também há um espaço, né? Eu acho que nessa condição. E acho que tem o papel da transcendência daí. E juntamente com a própria retórica, né? Acho que a retórica no sentido de transcendência mesmo. Não é negar a questão mística, né? Que é importante. E isso me remeteu a um texto do próprio Marx, que é uma discussão com Hegel, que é a direito. Crítica do direito de Isso, ali ele traz um aspecto também dessa emancipação pela religião. Crítica. Isso. Exato, obrigado. Então, acho que foram esses elementos que eu fiquei pensando na minha cabeça aqui. E, enfim, não tenho uma conclusão, só uma reflexão. Dá para trazer muitos elementos, na verdade. E acho é importante ter esse momento dentro da universidade também, né? A gente está tão embrunhado nessa coisa técnica e formal, e acho que isso tira um pouco fora da ordem, já que a gente estava falando de Robert Schwartz, tipo, fora do lugar. Acho que é isso. Obrigado. No filme, só quem fala são cegos. O sertanejo não fala. Um ou outro ali, Só sim, na hora que está conversando com o cego, mas só quem se comunica é aquela senhora e 2 ou 3 outros que também têm deficiência visual. É uma mensagem interessante, né? Quem não vê nada que fala tudo. E é uma informação vertical, né? Assim, não é, ou seja, vem uma informação de forma vertical, o papel do lugar, né, que é a importância ontológica do lugar, ali ela é vista como só passiva, né? Tipo, Agora, eles representavam certos anciões, assim, os senhores do conhecimento, senhora do conhecimento, porque eles eram cegos, mas, viu, as coisas que falavam eram sempre coisas bem interessantes, mas que eram eles que falavam, como se tivesse a parte daquilo ali. Muito Tem o Antônio Pitanga também, Qual que é o outro? fazendo a narração. Assim, ele faz. A narração do início do filme, daquela narração meio profética, né? É do Antônio Pitanga. E já que você falou do espaço, é importante lembrar que
É uma cidade chamada Milagres, onde foi filmado, fica entre Vitória da Conquista e Feira de Santana. Sim. Passa perto de Jequié, aqui na Passeia. E é muito bonito, né? Tem Sim. rocha, Passa por lá todo ano. você passa lá. É. Bonita aquela estrada. Eu tenho só um comentário. Eu fiquei pensando muito nesse filme sobre como, na minha visão, ele é um pouco mais positivo em relação à possibilidade de uma revolução do que o Terra e Trânsito. E aí, uma das questões que eu acho que ele possibilita a gente pensar é a questão da violência, né? Tem aquela cena que ele está filmando o rosto das pessoas andando através dos fuzis, né? Os fuzis estão próximos e as pessoas estão atrás. E eu fiquei pensando muito naquilo e como ele trata dessa questão do monopólio da violência pelo Estado e da necessidade do povo tomar as armas, né? Tem até aquela cena que ele está no bar com o cara e aí eles estão quase brigando e aí ele vai lá e o soldado fala, eu tô armado, e aí ele responde, esse é o problema. E eu fiquei pensando muito sobre isso, até me veio na cabeça um Fanon sobre violência revolucionária. E aí, pensando na questão da Revolução Brasileira, eu acho que foi algo que me despertou muito, assim. A questão da religiosidade também, mas essa parte eu achei que talvez tenha um final mais positivo do que é mostrado no Terra em Trânsito, assim, já que mas não pode. E tem uma fala meio romântica no final. Ele fala assim, mas que a menina fala pra ele assim, você vai morrer. Mas é melhor morrer de bala do que morrer de fome. Sim. Então tem um certo salto para a revolução, assim, salto de fé, cara. Eu acho que ele tem um certo hipótese. Assim. Eu concordo plenamente que tem um discurso para a revolução ali. O que eu lamento é que é uma reprodução histórica de não ter reconhecido que tinha uma massa que já poderia estar lá e não ser preparada para tal. Reconhecer que ela já era um potencial revolucionário. Eu quero falar de uma autora que, sim, isso é muito comum, né? Eu tenho um livro sobre o escritor cearense que eu acho que só eu que me preocupei em estudar no jeito que eu estudei, que é o Jade de Carvalho. Um escritor muito importante, enfim. Ele tem, e as pessoas, e sempre analisa a obra dele um pouco enviesada, mas ele tem uma coisa que era essa reprodução do que se está aí. Ele tem um livro que se chama Classe Média. Ele acreditava que... E tem passagens dos livros, ele tem 4 romances que eu classifico como romances classe média, porque ele tinha essa visão de que tinha que vir da classe média a organização das massas. Eu adoro ele, li toda a obra dele, pesquisei mais de um ano. Mas essa ideia que é muito diferente da que está colocada aqui no filme, de que tem que vir de fora a organização. Ou como a discussão do Marighella com Prestes sobre a Liga Camponesa para ou não, já no estágio revolucionário. Lênin e Rosa Luxemburgo. Então, é sempre uma interpretação de que tem que vir de fora para dentro. E a classe média, quem era para o Jader, era os tenentistas, os bacharéis, né? Não vou discutir o conceito de classe média, não é essa questão, mas é a ideia de que a massa não se organiza, não pode estar organizada, não está despreparada, porque não é, né? Culturalmente e educacionalmente preparada para isso. Você leu a biografia do Luiz Gonzaga? Não li. O Luiz Gonzaga, eu falei, quando coloca a farda, se torna aí um ser humano. Sem a farda ele não era nada. Nem namorada ele tinha. Provocação, claro. Foi dispensar, né? Claro. Grande Luiz Gonzaga. Essa coisa do exército também no Brasil é uma coisa, né, que dá um... Porque o Lamarck era do exército. Né? E aí? Não, tem tenentismo. Mas isso dá revolução ou dá positivismo, né? Radical? Ou seja, desculpe interromper, mas veja a alta complexidade da história brasileira.
o Nelson Werneck Sodré também, o livro dele sobre a Revolução, considerava que o povo, para ele, que era sujeito da Revolução, fazia parte a classe, a pequena e média burguesia, né? A classe média. Então, para ele, que é um sujeito que veio aí, Nossa, o que é um Sodré, a militar, parte do Brasil é essa, que a classe média surge antes da burguesia, em Minas Gerais. E aí que está que ele faz parte, inclusive. sim. Bem, Bom, bom debate, hein? Acho que Legal. alguém quer falar mais uma coisa. Se deve ser aqui de Moçambique. O Guerra é de Moçambique, né? Se deve também. nós temos que agradecer Moçambique por ter nos exportado, porque é um grande. Mas lembrando que o Rui Guerra foi vítima de muito preconceito por ser de Moçambique. Se vocês perceberem, como o Lucas falou, a trilogia do Sertão, que é a Vidas Secas, Os Fuzis e o Deus do Diabo na Terra do Sol, esse é o filme menos estudado dos três. O menos Badalado. badalado. Né? Então rola um preconceito em relação ao Rui Guerra de ser de Moçambique. E o Brasil sempre dando de costa para os seus pais. Pois é. Porque Moçambique tem muito a nos ensinar. Muito. Então, acho que damos por encerrado. E novamente agradecer a presença de todos.